Olá, bem-vindos ao podcast Cantos e Encantos. E hoje eu estou com o Diego Oliveira. Nós vamos falar do mercado da Europa, falar de gastronomia, falar de viagens, falar de migração de carreira. E vamos lá conversar com ele, porque hoje vai ser especial esse podcast. Oi, Diego, bem-vindo ao nosso podcast. A gente adora conversar sobre a Europa, sobre o mercado de luxo, sobre como é mudar de um país para o outro, porque é uma curiosidade, tá? Então me fala, eu vou entrar logo justamente falando do que é você realmente mudar de um país para o outro, tendo sabe, um background como você tem aqui no Piauí e realmente resolveu simplesmente sair do Piauí e conseguir um lugar ao sol na Europa. Me fala como foi essa tua visão de sair desse nosso Piauí e desbravar o mundo. Olá, Rosângela. Obrigado pelo convite de estar aqui com você, trocando sobre essa experiência realmente de mudar de país, de mudar de carreira, de ir atrás do que eu realmente sou, de autoconhecimento, né? A gente pode falar que a mudança de carreira, ela é um processo de autoconhecimento. Ela é um processo onde você começa a se escutar melhor, onde você começa a entender o que você realmente quer fazer, em termos profissionais, e eu acho que foi essa a verdadeira motivação que eu tive para poder, ir descobrindo novos mercados, né. O fato de ter ido para a Europa, ele pode ter sido realmente foi uma coincidência da vida, né, eu fui realmente por motivos familiares e oportunidades que me Uhum. fizeram, que me levaram para a Europa, que me levaram para Paris. Mas a mudança de carreira, ela pode acontecer também no microambiente, né, ela pode acontecer na sua mesma cidade, você pode mudar de carreira, inovar, na no na sua nas nos seus negócios ou inovar também, no seu campo de trabalho, ou pode acontecer dentro do mesmo país também, onde você pode mudar de uma cidade para outra, e aí já vem também essa mudança de carreira em termos mais, de localização, de mudança de cidade, de cultura. Então é um assunto muito vasto e é um sujeito realmente que, pede muito autoconhecimento. Nossa, eu não tinha pensado dessa forma, tu acredita? Porque assim, vamos lá entender. O Diego é filho do Geraldinho, que tocava a empresa aqui, Pax União, e o que mais? Tinha mais outras empresas além da Pax, porque é muito conhecida, né? Quando a gente fala do negócio, que é um negócio, já é diferenciado, o negócio da família, né? E aí tem outras empresas, além do grupo Pax União, tem outras empresas. Me fala mais sobre isso. O grupo hoje, né, ele tá aí com mais de 800 pessoas, 800 colaboradores, com mais de 7 tipos de negócios diferentes. Uhum. Então é um grupo grande, é um grupo que se consolidou no decorrer de mais de 40 anos de Tem uma mercado, história muito bonita, tem né. uma história muito bacana também, é uma empresa familiar, né. Então, eu acredito que em um determinado momento eu senti a necessidade de traçar o meu próprio caminho, né. Uhum, E eu conversando com outros amigos também que vêm dessa base de empresa familiar, eles também chegam num momento que eles querem deixar a sua marca, eles uhum. querem ir atrás realmente do seu percurso, profissional, do seu percurso pessoal, com um pouco mais de autonomia, mais distante dessa base da empresa familiar. É bom você ter a oportunidade de encontrar um modelo já pronto de negócio, onde você Uhum. pegar uma base de um modelo de negócio que foi estabelecido pela sua família, e aí você fazer um trabalho em cima disso, você aprende muito, você consegue também deixar a sua marca. Mas eu senti a necessidade em um determinado momento de descobrir mais sobre o marketing, que eu Aham. comecei a descobrir dentro da empresa familiar, e eu queria conhecer mais também sobre o mercado da mobilidade, eu queria entender sobre os outros mercados também, os outros tipos de modelo de negócios. E isso foi que realmente me motivou a sair da minha zona de conforto. É uma zona de conforto que você tinha e de repente, aí você foi primeiro para São Paulo, foi direto para Paris, como foi essa decisão? A zona de conforto, na realidade, porque assim, existe esse conceito de zona de conforto, no sentido de que você não tem tanto o que fazer, porque tá tudo meio pronto para você. Aham. Eh, Realmente existiam coisas que estavam prontas para mim, mas nunca foi o meu perfil, manter o status quo. Eu sou uma pessoa disruptiva.
Então, mesmo dentro da empresa familiar, eu sempre trouxe muitas ideias, muitas coisas que mexiam bastante com a estrutura e mexia muito na estratégia do negócio e também que fazia o negócio avançar e se modernizar. Uhum, Quando eu mudei realmente de cidade, né? Quando eu fui realmente morar fora de Teresina, foi realmente diretamente em Paris, né, eu não uhum. passei por outro eu viajava, eu ia muito, já viajava bastante, né, pelo Brasil, através da Associação de Jovens Empresários, tinham encontros pela Confederação Nacional em vários estados e eu ia, tinha amigos já em vários estados, em Goiânia, no Maranhão, São Paulo, Rio de Janeiro e outros estados também, Belo Horizonte, então eu sempre ia visitar esses meus amigos também empreendedores, empresários, e eu sempre tive essa curiosidade de conhecer um pouco como era o mundo, né? Então Uhum. comecei também a fazer viagens ao exterior e também viagens de negócios ao exterior. E por uma coincidência mesmo, por motivos familiares, né? Eu fui para a França, mas poderia ter sido outra cidade também do Brasil. Ah, como foi esse momento de você virar essa chave, sair do Piauí direto para Paris? Hã, houve alguma dificuldade com a língua, com a cultura? Fala mais sobre isso. Eh, Essa mudança geográfica, né? Que a gente chama mudança de carreira a nível geográfico também. Ela envolve um trabalho de logística, né? Porque você realmente tem que fazer toda a migração da sua Uhum, carreira, validação de documentos que precisam ser validados, você tem que aprender uma nova língua, e além da língua, você tem que aprender os novos códigos daquela cultura, daquela sociedade. Como no Brasil, nós temos alguns códigos que são códigos profissionais, né? Que nós temos aqui em Teresina alguns códigos bem específicos. Em São Paulo você tem outros códigos específicos, mas dentro de uma mesma cultura, né, que é a cultura brasileira. E aí quando você vai para um outro lugar, eu acho que o que eu mais demorei foi entender esses códigos profissionais, fora do Brasil, porque realmente é uma forma de se comunicar mais sutil, é uma forma de se posicionar um pouco menos direta, menos transparente do que a gente, por conta de uma questão cultural, né. Eu entendo que sejam mais são braços, né, são pontos que se destacam mais com a mudança de cultura. Então, eu acho que o primeiro conselho realmente é isso. Quando você chega, você tem que ter a humildade de aprender, de entender e observar também como funcionam esses códigos, né, profissionais e pessoais que vão interferir também na sua carreira. não é só chegar e eu vou manter o meu estilo, o meu jeito, não, você tem que parar, olhar, porque senão você é inclusive barrado no baile, né, se você chegar com o teu jeito e eu achei interessante, a tua posição com relação a dizer: "Ah, é autoconhecimento". E aí eu observei isso, esse autoconhecimento você incluir na tua fala agora, me veio uma lembrança, Diego, que ontem eu estava conversando com uma pessoa que faz festas, trabalha com festas, que é a filha da Célia Rossetti, que é a Sara. Inclusive vai ser nossa convidada aqui do nosso podcast, falar sobre, essa cultura de ela tá lá em São Luís, vem fazer uma festa em Teresina, ela me explicou isso. Lá em Teresina, quando ela chegou aqui em Teresina, aí ela fez muita comida, ela fez serviu muito bem, comida maravilhosa, tudo perfeito. E aí ela ficou decepcionada, porque sobrou muita comida. E ela estava acostumada a fazer muita comida para a quantidade X de São Luís. E eu falei: "Qual foi a sensação?". Ela disse que foi a sensação de, que não estava certo, que a comida não estava boa. Aí depois ela entendeu que era a cultura do povo, que a gente come menos do que o maranhense, então come menos do que o pessoal de São Luís. Então ela disse: "Ah não, não foi eu que errei, é a cultura, é o que eu tenho que entender da cultura". Então me fala, essa essa tua fala ficou bem clara que essa dificuldade foi a que, você mais teve. Me fala mais, teve alguma experiência, assim, que você guardou aí pra contar pra gente? Nossa, tem várias experiências, porque eu acho que aqui no Brasil a gente tem essa preocupação mesmo do autoconhecimento. A gente valoriza muito essa questão da transparência, de ser honesto com as pessoas, de dar um feedback. O feedback, por exemplo, eu acho que o maior exemplo que eu tenho é o feedback na França, ele nunca é direto. Eles não sabem dar um feedback direto. Quando eles vão dar um feedback direto, é porque eles já estão um pouco, digamos assim, já passou do limite.
Uhum, né? Então não é um feedback, é uma bronca. uhum. Então você tem que marcar, por exemplo, profissionalmente, a gente faz. Você tem que pedir, como colaborador, você pede: olha, daqui a um mês eu quero um feedback. E eu quero um feedback assim, 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 assim. E na realidade é mais o colaborador que vai guiando esse feedback. Por conta de códigos sociais, são mais bloqueados, assim, para serem transparentes no sentido de dizer as coisas para você, né? Eles falam de uma forma bem mais indireta. Então, eu, como brasileiro, né, que chego e falo, não, o que é que está acontecendo? O que é que tem de certo e de errado? O que é que eu tenho que melhorar? Não funciona bem assim, né? Eles não vão dizer bem assim, né? Se eu chegar assim, eles vão dizer, ai, você não sabe o que é que você tem que melhorar, né? Então, ele joga muito para você. Para Então, você fazer a autoanálise. exatamente. Então, mas na verdade é porque eles não sabem fazer. Então, como eles não sabem fazer isso de uma forma mais direta, eles vão jogar de volta para A você. responsabilidade é sua. Entendeu? Para não se sentirem pressionados. Então, você tem que chegar com um planejamento, né? Isso é muito França, é, o planejamento cartesiano, né? Porque o sistema da França foi extremamente, o sistema de educação na França, o design thinking da França, a forma deles pensarem, foi muito influenciado por Carter, que criou o modelo cartesiano, que é aquele modelo de etapas, aquele modelo sistêmico, onde o Y e o X vão crescendo progressivamente, onde você faz etapa por etapa. Então, é o modelo que influencia o sistema educacional na França, e isso modela Uhum, a forma deles pensarem, a forma também deles agirem. Então, dessa maneira, você também tem que se comunicar com eles dessa forma, né? Que é uma forma mais estruturada, uma forma mais etapa por etapa, uma forma mais ponto por ponto. Eles não têm essa dinâmica de você pensar em um plano A e um plano B ao mesmo tempo. O uhum. Brasil nos força a ser diferente, porque é um mercado que tem uma instabilidade muito grande, né? Não é um mercado da França que é muito instável, tem muitos recursos, tem muitas empresas, as variações de mercado são mínimas. Hoje está mudando um pouco porque a dinâmica do mundo inteiro está mudando. Mas o Brasil sempre foi de grande instabilidade. O mercado é muito volátil. Então, tem um ano que está muito bom, tem um ano que está muito ruim, tem um mês que está muito bom e tem um mês que está muito ruim. E não tem isso lá. Lá é mais estável o mercado, né? Porque é uma economia realmente mais estável. E no Brasil, como tem esses altos e baixos, A gente se vira nos 30 e lá eles não têm esse se vira nos 30. Não, não, não. Então, exatamente isso, né? Aqui a gente é obrigado a ter sempre um plano A, um plano B. Se der certo o plano A, deu certo o plano A. Se não deu certo, vamos pro plano B. Lá não, lá eles têm essa coisa de vamos fazer melhor possível o plano A. Uhum. Tá, ok. E depois a gente vê o plano B, né? Então eu sofria demais com isso, Aham. E a gente porque chega lá acelerado, né, a gente então chega lá acelerado, a gente chega lá porque no Brasil é dinâmico, assim. É um mercado que é um mercado jovem comparado ao mercado da Europa, né? Então é um mercado muito mais dinâmico. A tecnologia a gente absorve muito mais rápido, né? Lá eles demoram um pouco mais para absorver a tecnologia, mas tem outras vantagens lá. Por exemplo, a regulamentação ela avança muito rápido, que é a regulamentação no Brasil. O Brasil, a gente primeiro está fazendo as coisas acontecer e depois aquilo vai regulamentar, né? uhum. Demora muito. Na Europa, geralmente, a regulamentação está à frente. Ela vem antes da aqui a gente bota a mão na massa e faz, depois regulamenta. Lá eles colocam o regulamento para fazer. É mais ou menos isso? Lá, eles regulamentam mais coisas primeiro para as pessoas poderem fazer. Então, eles pensam muito no futuro, é mais preditivo, Eu tô né? percebendo, assim, Diego, com relação ao Brasil, você falando, me veio assim, você falando da forma do feedback. Hoje eu vejo que a gente é muito mais enérgico, mais explosivo, mas hoje a gente tem que ponderar mais, organizar o pensamento para não ser enérgico. Você acha que, já era assim, a França já veio com regulamentações sobre isso e eles não tiveram essa chance de utilizar essa energia para dar esse feedback, ou aconteceu o contrário? Eles, digamos, o que eu quero dizer, assim, com relação a você ter que organizar o pensamento, porque, por exemplo, eu tenho empresa, eu vou te dar um feedback. Sim, Aí eu, às vezes, eu posso ser muito enérgica e você entender errado. E aí tem a história agora do regulamentaram que você não pode dar um feedback, pode ser assédio moral, assédio,
você pode estar machucando a pessoa. E hoje a gente está fazendo isso o contrário, a gente tem que realmente, porque está regulamentando, né? Você não pode estar fazendo uma coisa muito mais enérgica. E aí lá eles passaram por essa fase ou não? Sempre foi na tranquilidade, sempre foi regulamentado, é aquele jeito de ser do europeu? Me fala assim, Eles qual é a tua passaram opinião? eles passaram dessa fase, que era uma fase meio amadora, onde realmente o Brasil também passou por isso, né, não Uhum, tinham o líder, ele não era preparado para dar um feedback. uhum, Porque aqui no Brasil também, o líder era aquela pessoa que começava a trabalhar, criava uma empresa em cima daquilo, ele sabia vender, né. manda quem pode, obedece quem tem juízo, Exatamente, né. antigamente, né? Sim, o empreendedor antigamente no Brasil, ele era isso, né, era um vendedor que tinha um conhecimento, um know-how sobre um determinado produto ou um determinado savoir-faire, maneira de fazer, e ele crescia vendendo aquilo e na cabeça dele ele não precisaria ter um desenvolvimento pessoal. Isso Uhum, mudou muito no Brasil, até por conta mesmo da própria legislação, que hoje você precisa ter uma forma de falar com as pessoas, você precisa ter uma forma de tratar as pessoas e de dar um feedback realmente de uma forma mais organizada. Só que aqui no Brasil, eu sinto que as coisas são absorvidas mais fácil. E eu acho que dentro das corporações já existe uma abertura para você poder dar feedbacks. uhum. E quanto na França, também foi esse processo, né? Muito problema de assédio no começo. A legislação teve que se tornar um pouco mais justa para poder exatamente conseguir dar a segurança que o colaborador Essa precisa. freada nessa, né? Exatamente, né? Dar essa coisa que o colaborador precisa. E muito porque eles têm uma forma de tratar o outro de uma forma muito diferente. Porque o outro é inviolável. Uhum. Então, eles não sabem falar de você no profissional, né? Eles sempre levam muito pro lado pessoal. Uhum. Porque fazer um comentário sobre tanto o seu corpo, ou fazer um comentário sobre o seu visual, ou sobre qualquer coisa que seja Desempenho. pessoal, Ah, tá, né? desempenho pode. Sim, pessoal é muito duro. Então, Uhum. o limiar entre o profissional e o pessoal, eles têm medo de fazer um approach profissional e aquilo ser levado para o pessoal, porque para eles fazer isso no pessoal é muito pesado na sociedade Entendi. francesa, né? Na sociedade francesa. E como foi a tua, mudança de, vou falar da língua mesmo, da sua você chegou lá, já falava francês, você chegou lá, foi aprender a língua, como foi a tua, migração também nessa área de linguagem? Pois é, hoje eu falo 4 línguas. Aham. Você já sabia falar francês quando você foi pra Não, Paris? não, meu nível de francês era -10. Porque eu tinha o inglês, né, a mentalidade é coisa do código cultural, da cultura, né. Aqui é América, lá é Europa. Então, para nós da América, a gente tem muito como referência o inglês. Mas, aqui no Brasil, o inglês mais do que o próprio espanhol, né. Uhum. O espanhol que nós temos os nossos vizinhos todos aqui na América Latina, eles falam espanhol, mas o Brasil, por ser o país que fala português, a gente não se sente parte da América do Sul, porque a gente foi uma estratégia que foi feita, não sei o que aconteceu, que a gente se isolou um pouco, a gente conhece a nossa história, mas a gente não conhece a história do Peru, a gente não conhece a história do Verdade. Chile, a gente não conhece a história da Argentina, mas a gente conhece a história dos Estados Unidos, a gente conhece a história da Europa, a gente conhece até um pouco também da história da Ásia. Então, por conta dessa questão cultural, eu fui aprender logo inglês, né? Até porque os filmes que tinham eram em inglês. A gente não tem tanto material em espanhol, entrou agora com a música, mas sempre foi uma coisa, a gente sempre foi mais pro inglês mesmo, pro americano, aquela coisa toda. E aí eu saí daqui, eu falava inglês e falava português, né? O inglês porque fui fazer um intercâmbio fora, aprendi a falar inglês. E depois o português também, que eram as minhas duas línguas. Falei, vou para a França, vai ser como em qualquer lugar do mundo, eu vou chegar e vou falar inglês. Não foi assim, não foi assim, Rosângela. Aham. Lá eles não são tão abertos para o inglês, né?
Então, se você tá na França, se você quiser que as portas se abram para você, você tem que falar o idioma local. Na Europa é assim. Você não vai conseguir se dar bem na Espanha se você fala francês. Você não vai conseguir se dar bem em Portugal falando inglês ou francês, é português. Você não vai conseguir se dar bem na Grécia falando. Não. A Europa, eles têm a mudança culturalmente, eles Aham. valorizam muito porque para se protegerem por conta das guerras que haviam há muito tempo, a língua era uma barreira de proteção. Então, dizer que você falar a língua do país é exatamente uma característica que uniam as pessoas e dava segurança para aquele país, demarcava espaço para aquele país. Então, lá a barreira da língua é bem mais dura do que Estados Unidos. Você vai nos Estados Unidos, você fala inglês e você fala espanhol, né? Você se vira aí nas duas línguas dos Estados Unidos, na minha opinião, é um país bilíngue, né? Não oficialmente, mas você consegue falar espanhol e consegue falar inglês em quase todos os estados nos Estados Unidos. Aham. Então, lá na Europa, não. Na Europa, cada país e tudo eles querem eles, porque a língua para eles tem um outro contexto. E aí você teve essa dificuldade, como foi o teu caminhar, essa tua jornada de, começar a falar francês? Muito difícil, Ah, que é uma co porque é totalmente diferente da nossa língua, tem algumas palavras que são parecidas, mas me conta como foi? o francês na realidade é uma língua latina, Aham. né? Como o português, como o espanhol, como o italiano, né? Eu diria até que talvez o espanhol e o italiano são mais próximos do francês. O português e o francês têm, claro, suas coisas em comum, seus pontos em comuns, porque são ambas línguas latinas. Porém, o São primas de francês terceiro grau. são primas de terceiro grau, exatamente. Porém, o francês, ele é a última das línguas latinas que depois dela já não tem, é a mais distante, digamos assim, do latim original, né? Uhum. E aí vem o português, o espanhol, depois lá e vem também, tem uma terceira língua também, uma outra língua, outro país também que fala muito, é Romênia, né? Que fala também, a língua também na Romênia é uma língua também de origem latina. E aí depois, né, lá no final vem o francês. Então você chega, você diz, tem duas, três palavras que se parecem bastante, então eu vou aprender fácil. Não, não funciona assim, né? Para você poder falar bem, escrever bem, eles têm os acordos da língua francesa. É uma língua latina, tem toda a sua complexidade, porque tem o masculino, o feminino, tem as conjugações verbais, como o português. A gente não se dá conta, mas o português é uma língua muito difícil também, né? A gente tem mais de, se você for à frente, mais de 5, 6 conjugações, 8, 9, acho que se for brincar, mais de 10, né? Não tem um número exato aqui. Mas então você tem que organizar. E isso é muito difícil, né? Você colocar isso numa fluidez, você colocar isso numa discussão profissional, você colocar isso no seu dia a dia, esse vocabulário muito vasto também, que é outra característica das línguas latinas. O vocabulário muito vasto, né? Tudo tem um nome, tudo tem uma coisa. Porque o inglês, né, as línguas anglo-saxônicas, eles vão juntando nomes, né, e vão combinando nomes e fazendo novas palavras. A gente não, a gente tem uma palavra para cada coisa, né? Um pequeno grupo de palavras que a gente junta. Então, foi difícil, foi Com muito duro, hã. mas, enfim, a gente foi vencendo isso e Fiquei conseguimos. curiosa para saber com quanto tempo tu conseguiu se comunicar e ser aceito? Vamos lá. O francês, ao contrário do inglês, o inglês no começo ele é muito fácil, né? E depois ele vai ficando um pouco mais complexo. O francês é uma língua que ela é muito difícil no começo, muito difícil para você quebrar uma primeira barreira, e depois ela vai ficando mais fácil, né? Vamos dizer assim. Então, eu vou te dizer que, por cima, eu acho que eu demorei entre uns 2, 3 anos. Nossa, tudo isso? Eu achei que Sim, foi tipo 1 ano, já estava lá para chegar no nível profissional, né? aham. Porque com 1 ano eu já falava, mas falava com amigos, falava na rua, pedia coisas e tal, aquela coisa toda assim. Com 2 anos foi que eu comecei, quando eu fiz a minha primeira formação, né, que eu entrei, né, na primeira formação que eu fiz, eu fiz uma prova de nível básico de francês, básico, vamos supor, um B2, né, que já é antes de um nível, eu consegui fazer, e aí entrei em inglês também, eles pediram inglês na época,
E aí foi que eu entrei na vida mesmo e o professor chegava e falava tudo em francês, os textos tudo em francês e prova em francês, e eu tive que me virar. Tu primeiro foi fazer uma graduação, qual foi o primeiro curso que você foi fazer lá? Eu cheguei na França, eu fui fazer primeiro um curso que eles chamam de master, mas é uma especialização, na realidade, em marketing. Ah, tá. Então foi um curso já de 2 anos. Porque você tem uma estrada bem legal, uma jornada foi para o marketing, depois a questão da tecnologia. Me fala também sobre a tecnologia. Você, formou e foi para essa área, essa outra área, você formou também nessa outra área ou não? Já foi trabalhando no marketing, migrou? Fala um pouco disso. A tecnologia, eu não tenho formação em tecnologia, né? Minha Aham. formação é administração de empresas e gestão de negócios. Isso aqui no Brasil? Isso aqui no Brasil. A tecnologia, na realidade, ela veio. Eu não sei, tem sempre alguma coisa que me puxa para tecnologia. Uhum, tá te Na, chamando. na, eu acho que eu devo querer, eu devo gostar, porque assim, é um assunto que eu entendo, que eu me interesso. Eu sei fazer um cahier de charge, que é tipo um projeto e um plano descritivo de um programa. Eu entendo. Eu pego um programador, me manda um plano, eu entendo aquilo ali. Não entendo os pormenores, a parte mais técnica da programação. Mas eu entendo do que se trata, eu entendo o que é um cahier de charge, Uhum. né? E eu consigo entender. Quando eu era criança, eu fazia muito blog. Eu fazia mesmo. Eu fazia o web designer, né? Aham. Eu criava o O blog, então eu blog. entendia muito de programação Java e script, né? Que era a programação por trás da época, a programação por trás do site. Então eu entendia, tive um acesso a isso. E aí eu fui aprendi sozinho. Mas onde eu entro, sempre me empurram esse assunto. Quando eu trabalhei agora na Kia, fiquei responsável na parte pós-venda pelos projetos digitais que vinham daqui à Europa para distribuir na França. Eles me deram essa mão porque viram que eu conseguia desenvolver bem, né? Então, era assim, mas é uma paixão mesmo. Eu gosto, eu me sinto bem trabalhando com a tecnologia. Eu entendo como é que funciona assim o processo. Eu consigo fazer um trabalho de project owner, né, que é o chefe de projeto de tecnologias. Eu consigo fazer de A a Z. Eu faço um projeto de um sistema, de um programa, o que for, eu consigo hoje fazer com o treinamento que eu tenho, com a experiência que eu tenho, mas não tenho nenhuma formação. Interessante, vamos lá. Foi lá para marketing, aí te levaram para outra área, que é que é tecnologia. Você passou quanto tempo na área de marketing? Porque se formou, foi logo trabalhar em quê lá? Porque eu quero ver a linha do tempo aqui para a gente entender. Fazer o curso de marketing, com quanto tempo você saiu e já entrou em que área? Pronto. Ah, Eu fiz um curso de marketing lá na França, que durou mais ou menos uns 2 anos, e já entrei direto numa empresa do mercado automotivo. Não, uhum, automotivo não, que a gente chama hoje mercado da mobilidade, né? uhum. Porque o mercado é um mercado muito interconectado, então muitos atores de diferentes tarefas dentro desse mercado da mobilidade, eles interagem muito rapidamente. Então eu entrei na Bridgestone, que é uma empresa de pneus, Uhum. né? Mundialmente Sim. conhecida, que é japonesa, a sede fica no Japão. Então eu entrei na Bridgestone, fui trabalhar o trade marketing da Bridgestone, que é o trade marketing é exatamente o B2B2C, porque o modelo, porque é um produto de distribuição. Então eu trabalhava em toda a parte do marketing mesmo, que era para poder dar suporte para o distribuidor conseguir vender o produto e colocar o produto na primeira linha de oferta perante o cliente, dar mais visibilidade ao produto, né, perante o cliente, usando a plataforma, como é que eu posso dizer, a base do distribuidor. Então, eu trabalhava também muito com equipes de vendas, porque também sempre foi uma coisa que me colocaram muito próximo para trabalhar com equipes de vendas, mas o trade marketing, você trabalha muito próximo com equipes de vendas, porque você também trabalha programa de fidelidade, você trabalha feedback cliente, você trabalha automatização, o marketing de automatização, que é utilizar algumas plataformas, Salesforce, ou também outras plataformas de fidelidade, onde passo a passo o cliente vai movimentando, ele mesmo vai movimentando a plataforma digital que vai dando para ele as informações necessárias, promocionais, ou para poder optimizar também um pouco a utilização do produto. Então, eu entrei no mercado da mobilidade. Depois de um tempo na Bridgestone, eu fui para a Kia,
né, que é uma marca de carros. Então eu fiquei muito nesse mercado da mobilidade e fui gostando do mercado da mobilidade muito, porque antes eu já tinha uma vontade de entrar. Eu gosto muito dessa coisa do tete a tete, da venda também, né, da comercialização, de falar com o cliente, de saber o que está acontecendo, o que está certo, o que está errado. E aí eu fui para Kia, fui receber esse convite da Kia, fui para Kia, e na Kia foi que eles abriram mais o meu leque, eles me deram mais a coisa do digital, a coisa da programação, dos sistemas de software que estavam sendo lançados, me deram um pouco também de fidelização cliente, me deram a parte também de website, comunicação virtual. Então lá eles me deram mais, foi uma coisa mais dinâmica, assim, do que era realmente como eu queria. Então já tem uma experiência vasta aí. Agora próxima hoje você está em qual empresa? Eu ainda tô no Hum. mercado, da mobilidade hoje, em transição de carreira dentro do mercado da mobilidade, né? Namorando com algumas propostas e vendo o que é que eu tô querendo, porque como eu disse, né, sempre eu tô procurando sempre o processo mesmo do autoconhecimento. Quais são os próximos passos que eu quero dar, né? Porque eu olhando aqui tua história, você migrou de país, migrou de língua, migrou de carreira, migrou de empresa, está migrando dentro do teu mercado para outra. Então isso é muito dinamismo e autoconhecimento mesmo. Super tô aqui, ó, boquiaberta com tanta história legal. Agora, com relação à gastronomia, porque tem muitas perguntas aqui enquanto você está falando, eu tô louca já para perguntar, mas vamos lá. Gastronomia, como foi essa tua mudança também, porque a França é outro estilo também, do comer, da mesa. A mesa é diferente da nossa. Ah, você como foi essa tua também migração de gastronomia? Foi boa. Aham. É a experiência boa, é o lado bom do negócio É, também? eu acho que é o lado bom da França. Eles Aham, comem muito bem, aham. né? Então, assim, você percebe que tem uma qualidade nos produtos, né? Não é uma coisa. Eles têm muito essa coisa do comer bem. E comer bem não é você comer muito. Comer bem é você comer com o melhor que está à sua disposição. É você fazer um filé com o melhor sal, o melhor. Então, assim, é um mercado que movimenta muito lá, né? Você encontra lojas que vendem condimentos do mundo inteiro, né? É uma boutique de luxo, porque a pessoa quer fazer a melhor comida, com o melhor ingrediente, com o melhor arroz, com o melhor. Então, eles têm isso, né, deles. Tudo da França, a cultura da França, a cultura humana mesmo, é muito numa mesa, né? No trabalho, se a gente trouxer isso, tipo assim, todo mundo tem que ir comer junto na hora do almoço, você e seu colega de trabalho. Se você não come junto com eles, isso já é um sinal ruim. Uhum. Então, eles vão muito pra mesa, né? Eles têm muito esse apelo gastronômico. E aí você vai, no começo pra mim era muito estranho, tipo assim, passar 5 horas no Natal comendo, numa mesa comendo, sabe? Sem música, sem nada, só conversando, bebendo e comendo. Era duro demais. Mas hoje tô adaptado, assim, eu tô até acostumado, mal acostumado, porque quando eu venho pro Brasil passar o Natal com a minha mãe, com a minha família, geralmente tem aquele prato ali, você bota, faz aquela ceia rápido. O mais interessante é você ficar ali bebendo com a sua família, um drink, um refrigerante, conversando, né? E o momento de comer é o momento de comer. Mas na França não, você vai para realmente é uma mesa, eles botam as pessoas mais velhas, vão classificando, né? Vai progressivamente das pessoas mais velhas da família até as pessoas mais novas da família, né? A mesa vai decrescente, aí cada um senta na sua ordem naquela mesa, aí tem todo o banquete, né? Que é um prato principal, que é uma entrada, geralmente são duas ou três. Estou falando do banquete de Natal, tá? Depois você vai para um prato principal, depois você vai para uma sobremesa, depois você vai para um café, um chá, um chocolate, depois você volta a comer de novo porque já passou o tempo. Você faz uma pausa, você joga ali mesmo na mesa. Então, assim, é outro tipo de coisa. E você percebe que tudo tem uma preocupação. Então não existe aquela coisa, vem comer rápido aqui em casa, né? Vem comer aqui em casa primeiro. Ele tem que confiar em você, ele tem que gostar de você, o francês, porque ele vai fazer uma comida para você. E vai ser uma comida feita com o melhor que ele pode oferecer para você. E aí você tem que ir com tempo para sentar, para tomar um vinho, para conversar, para fazer passar o prato de queijo com salada, porque também tem isso. Então, é outra experiência
né? Mas uma boa experiência. Eu digo que é uma das melhores na França, né? Vinho e comida, vinho e queijo, não tem lugar melhor, né? Nossa, eu tô aqui eu já de água na boca, fica se falando e a gente já imaginando tanta comida boa, tanta eu adoro viajar, quando eu posso eu vou, digamos, eu já fui umas 4 vezes para lá para Paris. Quando a gente vai para alguma viagem, normalmente tem uma paradinha lá, né, então, assim, viver aquele pouco que a gente pode ali do que é de melhor na mesa, né. Sim. Então, assim, agora com relação essa parte da bebida, que você falou muito de comida, de qualidade, de produto. E a bebida? E os espumantes? Me conta mais sobre essa parte, o que que você Também é a parte muito boa, né? Na França você consegue comprar bons vinhos muito barato, porque tem subsídios, né, governamentais. Então você compra vinhos muito bons por 10 euros, ou mesmo menos. Você pode comprar um Bordeaux por 7, por 5 euros mesmo. Então na França você tem acesso a isso desde cedo. Agora, se a gente falar de mercado da gastronomia lá, de vinhos, né? Se a gente for para vinhos, o céu é o limite também nos preços. Você pode encontrar um vinho de 5 euros, bom, uhum. para nós brasileiros já um vinho bom, e você pode encontrar um vinho de 2.500 euros, se você for um Bordeaux, um Chardonnay de Bordeaux, você pode encontrar um de 2.000, um de 2.500 euros, dependendo da produção, dependendo do ano, dependendo também da vinícola. Então, o céu é o limite, né? Você aprendeu um pouco sobre os vinhos, sobre os espumantes, teve essas experiências, como foi? Eu aprendi, eu tenho amigos que trabalham nesse segmento lá, né? Assim, digamos, a gente chega muito cru quanto brasileiro, a gente não tem, a nossa cultura é mais, são bebidas mais frescas, principalmente aqui no Nordeste. E eles me educaram bastante, né? Eu já fiz degustações de vinhos, assim, que eu nunca pensei, assim, em fazer, né? É, vinhos brancos, né, de Borgonha, que são os mais caros, os mais prestigiados do mundo, e vinhos também, vinhos tintos. Então, tenho amigos que trabalham, eles me permitem provar, né, alguns domínios, assim, algumas vinícolas bem exclusivas. Mas eu não sei também entrar muito no mérito do vinho. Mas sim, é um mercado muito bom. Você percebe que é um mercado também que está em forte transformação, né? Por conta também da parte da tecnologia, porque hoje a tecnologia também ela está no setor agrícola muito forte. Então a gente percebe que é um mercado que está também tendo seus desafios, porque não é mais o mercado de antes. Champanhe também. Eu tenho um amigo que tem uma cava de champanhe, que assina champanhes realmente muito bons, porque o champanhe ele é aquele que é produzido em champanhe, Uhum, né? Então, o champanhe, ele já é um pouco mais diferente do vinho, porque o champanhe, na realidade, o parâmetro de qualidade do champanhe não é a uva, é mais a vinícola que produz ele. Então, você fala mais de vinícolas, né? Enquanto no vinho você fala mais da uva. Isso eu estou falando da França, uhum. né? Você fala mais região, né, a região da França que falam Bordeaux, é da região de Bordeaux, um vinho tinto Bordeaux. É uma uva que é produzida na região de Bordeaux. Cada região tem a sua cepagem. A cepagem é o tipo de uva que eles são autorizados a produzir. Então, quando você fala um vinho de Bordeaux, você já sabe se é um Chardonnay, provavelmente não, eles não têm um Chardonnay lá, mas se é um Syrah, se é um, um outro tipo de uva. Quando você vai pro pessoal de Borgonha, quando você fala vinho tinto e vinho branco, você já sabe que tem as cepagens também exclusivas, né? Então tem a cepagem que é o Chardonnay do vinho branco e tem o Pinot Noir, que é a cepagem de Borgonha para o vinho tinto. Então eles trabalham assim. Aqui no Brasil a gente vai pedir um vinho, a gente pede mais pela cepagem, né? Que seria mais o tipo de vinho. Eu quero um Chardonnay, eu quero um Sauvignon, eu quero um Pinot Noir, eu quero. É mais isso. Mas na verdade na França não, você não pede o vinho pela cepagem, você pede pela região, porque eles acreditam, e realmente é o tratamento do solo, né, junto com o clima, que faz com que o vinho se desenvolva e que dê um sabor diferenciado, que vai interferir no sabor final do vinho. Então, se você pega as terras de Borgonha, por que elas são tão famosas no mundo inteiro? Porque são terras que foram começadas a ser preparadas há mais de 100 anos. Então, assim, são exclusivas, porque a preparação do solo é muito cara, é um processo muito caro e que demora muito tempo.
né? Uhum. Então, lá em Borgonha é uma região exclusiva dos vinhos mais conhecidos do mundo, porque a terra lá, eles começaram a preparar há mais de 100 anos. Então, é a mesma terra que hoje está dando, que foi um preparo de mais de 100 anos, que Que tá fez dando com que aquelas. a terra ficasse muito propícia e muito pronta para poder preparar aquele vinho naquele ponto de sabor, que é um sabor diferenciado. E me fala do mercado de luxo, como é falando de como é o mercado de luxo para o francês, porque você tá muito francês, você está entendendo, você está vivendo a França. Você não é um turista que chegou lá, passou 10 dias ou um mês, entendeu ali a cultura e foi embora. Não, você está vivendo Paris, você está vivendo na França, você está entendendo a cultura. Como é o mercado de luxo para o francês? Como é o mercado de luxo de verdade para quem vive na França? O mercado de luxo, eh, bom, eu vou até me repetir um pouco, porque eu sou muito curioso, então eu estudo muito sobre os mercados, né? Tanto de luxo, como o mercado também de vinhos, como o mercado, né, de restaurante, alimentar e tudo mais. Eh, e o mercado de luxo também está sofrendo grandes transformações, né? Acho que todos os modelos de negócio hoje no mundo eles estão se transformando muito rápido. E o mercado de luxo na França, ele é realmente muito forte. É um verdadeiro mercado, né? Como eu disse, conversei para você antes. Tenho amigos que trabalham no mercado do luxo, nessas grandes marcas, né? Ou no grupo LVMH, que é o grupo que tem as marcas como Louis Vuitton, Tag Heuer, Gucci. eh, A Rolex. Gucci. A Gucci é a Kering. Ah, tá. A Kering é outro grupo também, que é francês também, né? Que é o grupo Kering, que eles têm a Balenciaga, eles têm a Gucci e também trabalham com outras marcas. Mas a LVMH que tem Dior, é que tem as maiores marcas, né? Louis Vuitton, todas são LVMH. E a gente vê que é um mercado que ele se movimenta de uma forma bem diferenciada mesmo, né? Onde o preço não é o ponto mais importante, né? Porque eles já vão para um nicho de consumidores onde o preço não deixou de ser importante, né? As pessoas olham mais para uma outra vertente, é a necessidade humana do pertencimento, né? Então é a necessidade humana de se sentir pertencido por. Então eles vão nessa parte, eles trabalham o marketing mais nessa parte mais sutil, né, do desejo humano, e em cima disso o preço é apenas uma consequência, né? Geralmente quando eu converso com meus amigos do mercado do luxo, eles dizem: Diego, quando tem um produto que vende muito rápido, tá vendendo muito, a gente aumenta o preço rápido. Porque não é o nosso interesse de vender muito. A gente não tem interesse Uhum. de vender muito. Porque eles não querem ter um estoque. Estoque para eles é prejuízo. Então eles não podem vender muito, eles querem realmente vender com mais exclusividade possível. Se você vai para um Hermès, né, para um Hermès você não chega lá e fala, eu quero uma bolsa, eu quero uma Guggenheim, quero uma bolsa Becklin, acho que é o nome da, não sei, né? Você deve saber mais do que eu. Mas você chega na Hermès e você quer uma bolsa A na Birkman e Hermès. a A Kelly são as Beekman, e a Kelly que são as mais, as desejadas. mais desejadas, A exatamente. Birkman é a mais desejada das aí. Tem filas Agora de espera, né, na aham, tem aí Beekman. tem as outras, com um patamar um pouco mais alto que aí já, digamos, chega para poucos mesmo, para poucos, são exclusivas das exclusivas. Exatamente. Então, eu tenho uma amiga minha que ela brasileira, chegou lá na Hermes, eu quero amigo. Eu disse, não, não, peraí. Chegou na loja, você quer fazer seu cadastro? Ele faz uma entrevista com você, o vendedor faz uma entrevista com você. Aí você tem que começar comprando uma carteira, comprando itens que eles têm ali na loja disponível. Depois que você se consolidou como uma cliente, aí você bota seu nome na fila para poder esperar a bolsa, né? Isso tudo é o quê? É uma negociação com o seu desejo, né? Eles Uhum. não estão interessados se você é uma mulher apressada. Para isso tem marcas que são interessadas nisso, que você é uma mulher apressada que quer chegar e quer levar uma bolsa. Você vai ter que procurar uma outra marca, que não é de luxo. Uhum. Luxo é exclusividade, né? Mas se você quiser exclusividade, não, você vai ter que esperar. Porque tem uma diferença, porque assim, tem o produto de alto padrão e o produto de luxo, né, Sim. que são coisas diferentes, inclusive eu fiz um curso com o Ferreirinha, aqui no Brasil, ele fala assim: existe uma pirâmide das marcas, né, digamos, a Hermès tá lá em cima, aí tem a Valentino, lá embaixo tá a Gucci, ele fez uma pirâmide não separando, mas questão inclusive de preço, né, e exclusividade, quanto mais exclusivo,
ela está assinada como luxo, né. Então, Sim, assim, lógico, eh, a qualidade e a exclusividade é que definem, o luxo. Que ele inclusive fala que não existe alto luxo, porque eu vejo muita gente falando, né, e ele fala: "Olha gente, não existe alto luxo, existe luxo". Então tem um alto padrão e tem o luxo. O luxo está dizendo que é justamente aquela que é exclusiva, é assinada. Ele, condena esse nome alto luxo, porque o luxo já é o máximo. Então achei bem interessante. E aí, nesses mercados você vê o francês consumindo, né, no dia a dia, porque assim, quando eu viajo para lá eu vejo muito o asiático, eu não sei exatamente se é o japonês, se é o chinês, eu sei que é o asiático. Nas lojas eles parecem desesperados comprando e tal, e eu vejo pouco francês mesmo utilizando as filas, né, eu vejo muito o turista fazendo aquela filona e tal, várias línguas ali, tá todo mundo querendo consumir, mas no dia a dia o francês é aquele que tá realmente desfilando a moda, é aquele que tá eu tenho essa curiosidade. eu vou falar minha experiência, minha vivência, né. É o Uhum, que eu sinto também trocando com alguns amigos também, o que eu percebo. A primeira coisa é a seguinte: Paris, incontestavelmente, você anda na cidade de Paris, é um desfile de moda, uhum. né. As pessoas foi um dos códigos que eu falei no começo. Eu cheguei brasileirão, né, aquela coisa assim mais despojada e tudo, e não, né. Lá em Paris, realmente, eles Os teus prestam. colegas de trabalho, eles andam Sim, impecáveis. impecáveis. Era Eles essa a curiosidade, porque às vezes sim, a gente não sabe sim, quem é turista e quem é que sim, realmente está sim. vivendo ali, né. Tem uma verdadeira preocupação com o dress code, né, é uma coisa cultural deles. Uhum, Então, tem que ir realmente bem vestido, tem que ir com o cabelo cortado, tem que ir com a barba feita. A mulher tem que ir também toda tem um código da roupa, né, se ela é uma uhum. mulher executiva, ela tem que ir assim. Se ela é uma mulher executiva que ela quer ir mais para um outro lado, ela vai vestida de uma outra forma. Então, a roupa importa para eles, né, pra gente também, mas para eles importa no sentido cultural mesmo da coisa, né, é Pra você se muito mais identificar, introjetado. para você se identificar naquela comunidade ou Sim, naquele perfil que você quer, você tem que se envolver e criar essa imagem. sim, Porque, assim, sim. a gente ouviu falar, assim, depois da pandemia, no Brasil a gente fala de consultoria de imagem. O tempo todo a gente: "Ah, cabelo, cor, tal", e lá existe isso há muitos anos. Na Europa, principalmente, acho que quase todos os países já se falava de consultoria de imagem há muito tempo. No Brasil veio agora, né, com digamos, enxurrada de informações. Sim, sim. Se a gente voltar um pouco também na história da França, o que é que a gente percebe? As primeiras lojas de departamento da Europa surgiram na França, né? Que é a Bon Samaritana, que é o Bon Marché, na verdade. Bon Marché e Samaritana, que são, ainda existem lá em Paris, né? Uhum, Que é o Bon Marché, que o Bon Marché, ele vende ainda artigos de luxo, é uma loja de departamento, Samaritana. E o que eu vi, a visão europeia, né, que eu estudei sobre a questão do luxo, é que isso vem de Luís XIV, que foi instaurando esses códigos para a sociedade da época, o como se vestir bem, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que se sentar na mesa, toda essa etiqueta, né? Então, isso é muito introjetado na cultura deles. Então, provavelmente sim, o que você disse é real. Provavelmente lá já é uma coisa que existe há muito tempo, essa questão da imagem, né? De trabalhar a imagem e tal. No mundo profissional é uma questão realmente muito importante, né? O cabelo que você corta, como você corta. Ah, mas aqui no Brasil ninguém pode falar isso, falar aquilo. Lá também não se pode fazer coisas tão diretas assim, né? Deixar de contratar você porque você tem um Black Power. Isso não existe. Lá existem pessoas com Black Power também. Mas não é você ter um Black Power, não é você ter um cabelo liso, escorrido, não é você ter um cabelo cacheado. Não, a diversidade é aceita, mas é você ter isso bonito, é você tá bem, né? uhum. Tá Com bem estilo, com com estilo, exatamente, entendeu? Então você tá isso com estilo, mas do seu estilo, da forma que você é. Se você é uma pessoa que tem um Black Power, você quer andar com Black Power, porque tem toda uma questão, né, social do Black Power. É importante ter pessoas de Black Power na sua empresa, mas é um Black Power bem feito, né? É um cabelo liso, amarrado, é um cabelo arrumado, amarrado, bem feito. Né? É um cabelo solto bem feito. Então, assim, eles têm essa preocupação com a imagem, de fato, mais do que, digamos, a gente aqui no Brasil, que tem uma forma de agir mais natural, vamos dizer assim, né? Mais
mais simples. Inclusive que no Brasil, eu acho que quanto mais você tiver aquela cara de trabalhador, que faz muita coisa, né? Isso é que importa mais. Lá não, lá você tem que estar sempre no ponto, sereno, você tem que estar sempre. Então são os códigos realmente sociais, mas é uma coisa introjetada mesmo da cultura deles. E você sofreu algum preconceito na tua vida, corporativa, por ser brasileiro? Existe algum momento que você se sentiu, excluído? Eu não acredito que. eh, Preconceito, eu não diria preconceito, né? Mas eu acho que tem um choque cultural em alguns momentos, né? Tem um choque cultural. Então, eu acho que nisso aí já aconteceram alguns choques culturais, sim, né? A questão da comida mesmo, né? Porque aqui no Brasil a gente não tem isso de comer sempre junto, né? Uhum. Sair do trabalho. Então lá, tipo assim, quando dava o horário, todo mundo parava, todo mundo ia comer, todo mundo tinha que ficar na mesa tanto tempo depois e todo mundo tinha que voltar, muitas vezes juntos, pro escritório. Então, nisso, no começo, eu me perdi algumas vezes. Uhum, uhum. Eu tenho alguns amigos que eles falam: "Ah, eu sofri muito preconceito na Europa, eu senti muita, eh, tal". Talvez, e você me falando aqui, você falou de choque cultural, você não nenhum momento você falou: "Ah, existe preconceito, existe". Eu fiquei curiosa, justamente porque eu já vi muitos amigos falarem do preconceito do europeu com o brasileiro, principalmente a mulher, que a mulher ela é Sim, taxada como, ah, ela tem uma imagem da sensualidade e tal, e essas mulheres elas sofrem muito na Europa por você tá aqui, é mais ou menos assim, é isso, então ela é taxada como isso. sim. Eu já sei de casos também, né, de amigas, assim, que demoraram um pouco mais para se impor quanto profissionais por serem brasileiras, né, que já sofreram por algumas coisas que eu acredito que seja a mulher aqui no Brasil e ao redor do mundo, né, que tem infelizmente essa coisa da mulher ser sexualizada mesmo, fora do Brasil. Eu posso dizer que não preconceito, mas não me sinto, e mesmo estando lá, assim, não me sinto um francês integrado, não me sinto, mesmo falando a língua, mesmo estando lá há muitos anos, mesmo. Eu sou um brasileiro, né? Uhum, Eh, eu até me lembro da matéria da Maria Fernanda Cândido, né, que viralizou agora, ela dizendo que ela foi perguntada sobre, né, na França, você ficou arrogante, você depois de ir para a França, você ficou com ar, você virou mais francesa? Ela disse não, e eu compartilho muito com ela. Eu acho que eu fiquei mais brasileiro, uhum, porque foi lá, exatamente lá, repetindo ela, que eu vi o que eu tenho de particular quanto brasileiro, uhum, né, que eu botei no contraste, né. uhum, Então, eu deixei de querer ser francês, de sim. querer ser aceito ali como francês. Não, eu quero estar ali sendo respeitado, mas como um brasileiro que eu sou, né. E eu também não romantizo tanto, sabe, Rosângela, viver fora do Brasil não é melhor do que viver no Brasil. Eu acho que as pessoas romantizam muito essa questão de viver fora é melhor do que viver no Brasil. Eu acredito, eu digo isso a todos os meus amigos, e tenho outros amigos meus que vivem na Europa também e ao redor do mundo, Estados Unidos, que compartilham do mesmo pensamento que eu. É, cada um vai com a sua história, né? Atrás de um sonho, de viver, ou por um amor, por coisas familiares, razões familiares, ou por oportunidades de trabalho. Cada um vai atrás de alguma coisa, vai por alguma razão, e eu respeito todas as razões de você ir para morar fora do seu país. Mas romantizar isso como é a melhor coisa, é legal, é isso. Não. A França, a Europa tem seus problemas, né? Não são os mesmos do Brasil, são outros problemas. E tem suas Uhum, soluções também. Tem soluções que não são as mesmas do Brasil. E o Brasil também tem suas soluções e tem seus problemas, que não são os mesmos da Europa. Mas hoje, conversando cada vez mais com meus amigos, a gente vê que, cada vez mais, a gente vê que o pessoal que vai pra fora se decepciona muito. Porque acha que é uma. Vai viver Emily in Paris, né? Emily em Paris. Vai ser Emily em adorei. Paris, né? Vai ser Emily em Paris. E não Aham, vai ser Emily em Paris. aham. Entendeu? Vai passar por todo o Vai processo. passar por todo o processo. Você pode ir com uma gama de privilégios ou sem esses privilégios, você vai passar por todo o processo, que não é fácil, é doloroso, é disruptivo, né? É um processo de autoconhecimento, como eu disse para você. Então, todo mundo vai passar em um nível ou de outro nível, numa realidade ou outra, todo mundo, ou mais ou menos, todo mundo vai passar por um momento de adaptação. E esse momento realmente é muito duro. Então,
não romantize. Se você realmente quiser morar fora, não romantize. Primeiro, não acho que o Brasil é o pior lugar do mundo. Eu acho super cafona encontrar com pessoas brasileiras que falam mal do Brasil, sabe? Eu acho o Brasil é um dos melhores lugares do mundo, entendeu? Ah, Diego, por que que você não tá no Brasil hoje? Porque a minha vida me levou para um outro lugar, Uhum. entendeu? E eu ainda tenho coisas a fazer nesse outro lugar. Mas eu não vejo o Brasil como o pior lugar do mundo. E foi morando na França, foi morando fora do Brasil, que eu valorizei até mais o Brasil, Algum momento né? você romantizou isso de viver na Europa? Eu não tive muito tempo para romantizar, né? Assim, porque eu fui por razões familiares, né? E como eu expliquei no começo, e cheguei lá, eu tive que aprender a me virar. Eu não escolhi ir para a França. A França, eu digo meio que Que foi a ela França te que me escolheu, né? Aham. Se eu pudesse escolher, eu acho que eu teria ido para um outro país, que eu já falava inglês, que eu poderia facilmente me adaptar muito mais. Então a França foi uma mãe mesmo que minha madrasta, né? Minha mãe é o Brasil. Minha madrasta que me puxou e disse: Olha, você vai ter que ficar aqui um tempo com a gente. Agora, eu não tive esse tempo de romantizar, porque eu cheguei, já tive que viver, já tive que correr atrás, já tive que fazer compras, já Não tive. teve tempo de fazer expectativas, porque eu acho Não, que é a expectativa que faz a gente romantizar e que a gente se decepciona. Quando eu crio uma expectativa, como vai ser tal coisa, você termina gerando aí uma frustração, porque se essa coisa não acontecer é igual eu idealizei, termina que eu vou me frustrar, não é isso? sim. E aí eu acho que você não teve esse tempo, né, dessa expectativa. Eu não tive esse tempo da expectativa, né? Eu tive, para ser até mesmo honesto com você, quando eu cheguei na França, eu queria voltar pro Brasil. Então, assim, eu não nunca romantizei para a Aham, França, aham. né? Nunca romantizei. Eu fui muito pé no chão, né? Então, eu fui muito pé no chão. Eu fui muito mesmo sabendo que, porque eu já conhecia tudo, né? Eu já tinha ido há mais de 10 anos, eu já conhecia a França, eu tinha feito roteiro, já tinha feito isso, já tinha amigos franceses, já tinha tudo, já tinha parentes lá, então eu já conhecia a França, né? Quando eu Uhum. fui morar, não foi aquela coisa, eu vou viver Emily em Paris. Não, foi aquela coisa realmente assim, eu falei, não, vou ter que recomeçar minha vida. Então, acho que a partir disso é que é interessante. Agora, não romantizar é um ponto muito importante. E é muito difícil não romantizar, não é não, Diego? É muito difícil, porque tudo que você faz na sua vida, ou pessoal ou profissional, você cria expectativa, né? E a expectativa é exatamente isso, é a romantização de um sonho, um ideal, né? Uma ideia. Então que é exatamente você, a gente precisa dessa romantização para nos motivar a fazer algo, Uhum. né? Então, é natural do ser humano. E a gente sempre acha que a grama do vizinho ela é mais verde que a nossa, então, o país tal é o melhor, então, é a história do sonho, né, o sonho que eu vou viver, e todo lugar tem problemas e tem E tem soluções, como você soluções. acabou de falar. Vai Exatamente. ter problema no Brasil, vai ter problema no Piauí, vai ter problema em São Paulo, você vai ter que lidar com aquele problema que está à sua frente. Como você vai, digamos, processar isso? Porque o problema da gente é que a gente reclama, da maioria das pessoas a gente tá ali, mas está reclamando do problema. Se a gente visse a solução, eu acho que seria: "Como é que eu vou lidar com isso?". Porque vai ter problema, porque o país é feito de gente, onde tem gente, tem cabeças diferentes, pensamentos diferentes, e aí a gente muitas vezes cria expectativa em cima do outro. Sim, Não é isso? sim. E essa vivência eu amo viajar, eu adoro, assim, sempre que eu posso eu viajo, faço essas viagens culturais, me fala dessa facilidade de você estar ali em Paris e ter que tudo muito fácil, trem, porque essas são as nossas romantizações, tá? De você estar num país em que eu posso pegar um trem bala, um trem ou um avião, um voo fácil, um voo barato, que eu entro ali e saio rapidinho. Me conta como é essa Não, essa parte gostosa, eu acho muito interessante, assim, né? Porque você falou, por exemplo, das viagens. Meus amigos também têm essa mesma ideia. É tudo perto, dá pra fazer isso, dá pra fazer aquilo. Eu falo, dá, mas você não vai viver viajando, né? Então, quando você vai morar, você não vai viver, você não tem como viver viajando. Porque você vai ter que trabalhar, você vai ter que estar na sua casa, você vai ter que fazer isso, você vai ter que. Então, não tem como você viver viajando. Agora, sim, de fato, existem algumas facilidades, né? Os pontos positivos aqui. Nós estamos falando, o Brasil é um país continental. Você demora 3 horas e 10 minutos para chegar de Teresina para São Paulo.
na França, na Europa, se você pegar um voo de 3 horas e 10 minutos, você sai da Europa. Né? Você já tá no Cazaquistão, você já tá lá para o Meio Oriente, né? Você vai, o voo que eu peguei mais longo foi 4 horas, foi Paris, Tel Aviv. 4 horas, quer dizer, 30, 40, 50 minutos a mais que daqui para São Paulo, né? Eu já estava em Tel Aviv, no Meio Oriente. Então, existe sim essa facilidade, existe sim a questão da comida que você disse, a questão cultural que você vai descobrindo coisas novas, né? E eu acho que tudo isso é muito legal, mas eu acho que também morar fora é bom para as pessoas porque elas vão descobrir também o que estava bom na vida delas que elas não estavam vendo. Eu acho que a gente vive numa sociedade cada vez mais onde a gente tem essa comparação, né? Primeiro, vem muito da questão mesmo do próprio capitalismo, de achar que tem poucos espaços de luz, né? Tem poucos espaços para os vitoriosos, né? Então, a gente percebe que muita gente tem essa questão. Se você tem alguma coisa, eu me sinto frustrado porque eu não consegui. Parece que você meio que conseguiu, parece que você pegou o que era para ser meu. E não é Uhum, assim, tem espaço uhum. para todo mundo, né? Isso é uma coisa do nosso modelo mesmo econômico, nessa disputa. E a outra coisa, isso é aqui, em qualquer lugar do mundo, eu acho que fora daqui é até pior mesmo, né? Tem muita disputa, então a gente está falando França e Estados Unidos, são países extremamente competitivos, Uhum. profissionalmente, pessoalmente, né? De tudo, né? Então são países muito competitivos, assim, tem uma competição entre as pessoas muito acirrada, né? Então eu acredito que no Brasil a gente ainda consiga guardar um pouco dessa coisa da comunidade, né? Então eu gosto muito também de continuar sendo um brasileiro lá. Eu não quero ser um francês lá, eu quero ser um brasileiro lá. Eu quero continuar gostando de carne de sol, eu quero continuar gostando de vir pra cá, de estar com a minha família, né? De ter a mãe nordestina que pergunta pra onde é que você vai com 38 anos, quais são os amiguinhos que você vai sair, que hora você vai voltar. Vou ficar acordada ali esperando. Isso é muito Nordeste, né? Você Aham. fora daqui não Eu tem acho isso. que é verdade, é bem Nordeste, é bem Piauí. Você vai para onde? Volta que horas? Onde é que você tá, né? Vamos essas viagens, tu conseguiu conhecer muitos países, tu tinha essa curiosidade ou não? Sim, eu tenho essa. Eu sempre gostei, mas isso antes de morar lá eu já viajava bastante, né? Uhum, Eu sempre tive essa curiosidade. Quando foi em 2007, eu fiz o meu primeiro intercâmbio. Eu tinha 18 anos na época, eu fui para Irlanda. E da Irlanda eu já conheci, acho que uns 10 países, né? Nesses 6 meses que uhum, eu fiquei na Irlanda, eu queria viajar muito. Fiz mochilão, né? aham. Ia com a mochila atrás, ficava em albergue, ficava um dia numa cidade, um dia na outra, aquela coisa mesmo que você só faz quando você tem 18 anos. Depois você cresce, fica tudo muito complicado, porque você Aham, precisa dormir, e tem que você fica tomar um mais café, exigente também, né? fica mais exigente, o corpo já não aguenta tanto, né? E aí, pronto. E hoje eu gosto muito de viajar. Eu gosto de viajar sozinho também. Eu gosto muito de viajar só, porque eu fico no meu tempo, eu fico no meu ritmo, eu fico nas minhas ideias. Então eu gosto de viajar para sair um pouco daquela minha rotina e ficar comigo mesmo, sabe? Me presentear. Qual o país que mais te encantou? Vários países me encantaram muito. Eu tenho uma paixão, porque eu acho que eu voltei de lá, eu acho que eu vivi lá, não sei, eu acho que a Grécia. É um país assim que eu acho lindo, cada passo que eu dou, eu acho lindo. Eu acho muito linda a Grécia. Então eu já fui, já fiz Mykonos, já fiz Creta, já fiz Atenas e também a parte da península também já fiz algumas outras cidades também próximas de Atenas. Sempre que eu tenho um tempo, eu sempre gosto de ir para Grécia, né? Mesmo no inverno eu gosto de ir para Grécia. Então assim é muito bom. Nós estamos aí com 1 hora de bate-papo, 1 hora e pouco de Nossa, bate-papo já, passa rápido, e rápido, tem um monte de Rosângela. perguntas aqui, mas assim, com relação à sua vinda para o Brasil, as suas idas e vindas, o que que você vê que a gente não consegue ver que está aqui? Eu acho que aqui tem muita oportunidade para. Mas eu tenho medo de falar que o Brasil tem muita oportunidade de crescimento e que isso fique como a gente sempre ouviu desde criança, é o país do futuro, né? Eu acho que o Brasil é o país do presente. Eu acho que o Brasil ele tem condição de desenvolver uma gama de negócios com essas novas matrizes energéticas. Nós somos um país continental, a gente tem condição, se a gente cuidar bem do nosso meio ambiente, a gente pode exportar isso para o mundo, essas tecnologias.
né? Essas novas matrizes energéticas, a gente pode colocar isso para o mundo inteiro. Eu acho que o Brasil tem uma população jovem muito grande também, que pode estar trazendo negócios para o Brasil e se movimentando também de uma forma a gerar eh, receita mesmo para o Brasil. E eu acho que o Brasil pode acreditar mais nos seus projetos de negócios também, sabe? Porque a gente é muito. Sempre tem uma empresa de fora que traz uma tecnologia pra gente. Eu acho que tá na hora da gente começar a exportar isso, sabe? Começar a pensar realmente no Brasil como um exportador de inteligência, principalmente inteligência ecológica, né? De inteligência mesmo social, que eu acho que a gente também tem esse potencial. E são coisas que vendem muito aí afora. Então, eu acho que o Brasil é esse lugar, né? De muita oportunidade, que tem um futuro assim muito grande, mas que a gente precisa ainda estar arrumando uma coisa ou outra ali para poder seguir de uma Vamos, forma bem vamos copiar melhor. os franceses, vamos de projeto, né? É, Né? passo a passo, bem detalhado, direitinho, direitinho. E falar em projeto, que a gente está aqui já nos minutos finais, né? Que você tem compromisso também. É, qual é o teu projeto futuro? Porque você falou, a gente conversou um pouco ali sobre o mercado imobiliário, né? Que você já investe no mercado imobiliário de São Paulo. Me fala um pouquinho sobre a tua visão do mercado imobiliário. Na realidade, assim, eu acredito que no Brasil, com a economia que a gente tem, com altos e baixos, com vai e vem, a gente não pode estar. A gente tem que investir em coisas mais seguras, né? Sólidas. Mais sólidas. E o mercado imobiliário é essa chance, né? O mercado imobiliário é essa oportunidade. Eu não acredito, eu já ensaiei outros tipos de investimentos. Acho que tem pessoas que vivem disso. Quando você vive disso, tem tempo de viver disso, você pode ir longe, realmente investir em bolsa, ações e blá blá blá. Mas eu acho que ainda o mercado imobiliário no Brasil é um grande braço para quem quer crescer, né? Em termos de investimento. Eu acredito que sim. Já começou a pensar nos estúdios? Você já tá um pezinho lá? Você acredita que isso aí é uma das dos braços para o mercado? E olha, gente, que a gente não combinou, sabe, gente? Não combinou falar de mercado imobiliário, nem muito menos de estúdio. Então, ele vai dar opinião aqui para mim, aqui a queima-roupa. Eu acredito que depende, assim, se você for investir no mercado imobiliário, depende muito da sua visão de futuro, né? Existem pessoas que investem em alto padrão, não luxo, né? Falei com Uhum, você. Então, tem gente que investe muito no alto padrão, porque dá uma receita passiva realmente muito grande. Você fica com um dinheiro, né? Uma expectativa de fazer um dinheiro muito rápido, de uma forma muito rápida. E você consegue também perenizar isso em aluguéis também bem altos, né? uhum, Rentabilizando isso de uma forma ou de outra. Sobre o mercado imobiliário, é importante notar que o Brasil tem ainda espaço para o Airbnb, para locação de curta temporada, né, que é o que mais cresce hoje no mundo. Deu uma estagnada na Europa, porque eles já regulamentaram. Então, uhum, Paris, por exemplo, você não pode passar de 6 meses de aluguel em Airbnb por ano, uhum. né? Se você passar, você não pode, é ilegal, né? E alguns imóveis você não pode nem fazer em determinadas regiões, você Isso não porque o pode. preço subiu muito, né, isso aí fez o mercado imobiliário o Airbnb, com essa opção, o preço do metro quadrado subiu muito, né, isso dos imóveis, então foi uma forma deles baratearem e de segurar o preço, porque estava todo mundo investindo, porque é um país onde ele, recebe muitos turistas, hã, termina que o preço para quem está vivendo lá ficou inviável, né. Aconteceu com muitos países aí na Europa por isso a regulamentação, não é isso? Exatamente, a gentrificação, né? Aonde algumas localidades, os investidores que vinham de fora começaram a comprar apartamentos para fazer Airbnb. As pessoas que vivem naquela comunidade, naquela cidade, por exemplo, Paris, não conseguiam mais pagar o preço dos aluguéis, porque Uhum, explodiram, porque tinham poucos apartamentos para vender também. Desculpa, com poucos apartamentos também para vender, o preço do metro quadrado aumentou, então eles tiveram que regularizar. Então, hoje, em Paris, o Airbnb já não é mais um negócio tão rentável quanto uhum, era há 3, 4 anos atrás. uhum. Aqui no Brasil, a gente tem muita coisa ainda para explorar. Eu acho muito difícil eles regulamentarem isso daqui para os próximos 10 anos.
Mesmo porque entender. existe um déficit muito grande, porque De habitação. lá e tem a história toda da cultura, que não pode demolir um prédio, não pode erguer X andares, que é diferente do Brasil, que não tem essa história, a gente não nem tem esse hábito de guardar as nossas memórias dos nossos ancestrais aí, de quem construiu tal coisa. Hoje em dia é demolição, muitos prédios faz a demolição e ergue um espigão mais alto que possível, né. No Sim, caso, eu estou fazendo assessoria, porque assim, eu digo, uma coisa é você querer investir em São Paulo, sair em estande, porque lá assim, se você for em vários estandes, todos você quer comprar. Você não tem ideia. "Ah, hoje eu estou aqui, eu entro, apartamento decorado, todos são lindos, todos são maravilhosos", e quando você vai sem assessoria, você pode fazer um pacote muito ruim, porque o corretor ele não tem essa o corretor de lá, ele não tem digamos, a necessidade de fazer uma boa assessoria. Muitas vezes o cliente passou, ele comprou, vendeu. E a gente faz uma assessoria justamente orientando a rentabilidade. Hoje eu faço esse trabalho aqui, tenho alguns clientes que eles me procuram: "Rosângela, eu quero fazer aqui um pacote de 5, que eu quero ter a rentabilidade aqui com 5, dependendo do imóvel, você com 5, com 2,5 milhões, você consegue 5 apartamentos. Ou com 5 milhões você consegue 6 apartamentos de alto padrão, com rentabilidade de 1,2 no Airbnb. Então, a gente vai muito da conversa, o que que você quer, né, o que que a gente você quer investir num apartamento mais barato, e a rentabilidade, ela tem um fluxo mais, um altos e baixos, ou você quer investir num um pouco mais alto, que tem uma média mais alta. Então é muito de uma conversa. E É, muitas vezes a gente divulga que, produto tal, produto X, e a pessoa não conversa, olha comigo os detalhes, vai lá, eu passei lá no stand e comprei, me apaixonei. Então é outro estilo, então o outro perfil. O ideal é conversar com o especialista e quem vive São Paulo. Uma coisa é o corretor que está aqui tentando vender São Paulo, que ele não vive São Paulo, que ele não está lá. Outra coisa é você comprar com um de lá que não se importa com você. Por isso que eu sempre estou aqui me dispondo para essa assessoria, né? Para os nossos clientes. Eu sei que você já é meu cliente. Eu lembro de você novinho, quando você comprou o primeiro imóvel, acho que foi 2008, sim, 2009. muito Acho que era tempo. bem, tá com muito tempo. E aí, quando eu soube que você estava aqui, eu digo: "Olha, o Diego", o Rivanildo me falou de você, né? Eu digo: "Ó, eu quero falar com ele", porque realmente é uma curiosidade. A gente tem essa curiosidade de saber o que é migrar, das dificuldades do brasileiro. Eu tenho amigas que vão embora e depois: Rosângela, eu quero voltar, saudade do meu Brasil". E a gente não consegue, muitas vezes, ver as oportunidades, realmente. Um amigo que está lá hoje, mora em Lisboa, ele disse: "Rosângela, o Brasil é um país que dá para você ganhar dinheiro. Aqui na Europa é muito difícil de você empreender, é muito difícil as portas se abrirem". Ele falando como um homem, porque mulher sofre mais. Com A mulher, certeza. se a mulher bate na porta, ela é maltratada por outra mulher. Eu estou falando de Sim, verdade, sim. que acontece isso lá. E às vezes elas sofrem muito mais preconceito, muito mais. Estou falando porque, muitas vezes o brasileiro, ele é, por natureza, porque você sabe o tipo de pessoa que vai embora, muitas vezes é a pessoa que está sem grana, está indo por outro motivo, e a minoria vai com estrutura, não é, Diego? A minoria vai como você para estudar, que tem esse background aqui de uma família que está te impulsionando, vai, tem grana para poder viver da melhor forma possível. Às vezes a outra pessoa vai, não, eu não tenho, eu preciso ganhar a vida, e aí, por isso que tem muito preconceito, principalmente com as mulheres, porque tem essa história toda da mulher vulgar, mulher isso, a mulher aquilo, e não, eles colocam todos na mesma bandeja. Sim. Então essa é a experiência que as meninas que estão lá, as minhas amigas mulheres que estão lá, mesmo do mercado imobiliário, elas sentem esse preconceito. Olha, Diego, foi ótimo nossa conversa, eu queria saber mais, Obrigado. dá Obrigado. outro podcast. Satisfação Com te receber prazer. aqui, te receber no nosso Piauí, te reencontrar e ter uma aula. Foi uma aula maravilhosa sobre Europa, sobre viagens, e estou aqui à disposição de você, tá?
Tá bom, Rosângela, muito obrigado. Eu amei essa conversa. Eu achei muito interessante, assim, como a gente foi levando aqui a conversa. Fiquei muito feliz de trocar com você. E eu espero, né, ter contribuído aqui para o seu podcast, para os seus seguidores também que queiram, tenham dúvidas também. Eu também estou nas redes sociais, né, underline Diego Real, no Instagram. Também estou no LinkedIn com Diego Oliveira, né, e tô aqui. Obrigado. Pessoal, olha, aqui é isso. O lar como protagonista de nossas vidas fala, inclusive, de você migrar para outro país. Então, a gente teve experiência, uma aula mesmo aqui com o Diego. Eu só tenho muito a agradecer o Diego e a vocês que estão aí acompanhando a gente. E até o próximo episódio. Até mais.